Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E agora com vocês, Aloísio Guigino e Eduardo Araújo, para o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Olá, prezados ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Está entrando no ar o programa Luz na Penumbra e juntos vamos estudar o livro que é o Espiritismo, de Allan Kardec, comigo, Eduardo Araújo, com ele, Aloísio Guigino, e com ela, Maria de Fátima Miranda. Ela é sempre lacônica assim? Lacônica. Eu gostei do termo lacônico, né? É interessante. Mas os grandes espíritos mais evoluídos são lacônicos. São muito, né, objetivos. É verdade. E nós estamos aqui estudando o livro que é o Espiritismo, seu capítulo 1. O tópico é meios de comunicação. Nós lemos aí a primeira pergunta na semana anterior do visitante, a resposta de Allan Kardec, explicando aí os meios de comunicação, e o Allan Kardec enfatizando, sobretudo, a questão da psicografia. E aí o visitante ficou bastante animado com a explicação de Kardec, né? O nosso cético aí, ele falou, nós vamos iniciar o estudo de hoje com a pergunta do visitante em relação a essa questão dos meios de comunicação. Ele ficou tão feliz que ele pergunta a Kardec: o processo parece-me dos mais simples. Poderia eu mesmo experimentá-lo? Então ele ficou tão empolgado que ele pensou, bem, se é desta forma que o senhor está falando, eu mesmo poderia experimentar e verificar se o fenômeno é real ou se o fenômeno não é real, já que ele é um cético. E o Allan Kardec vai responder a ele o seguinte: perfeitamente. Digo mais, se possuirdes a faculdade mediúnica, tereis o melhor meio de vos convencer, porque não podeis duvidar da vossa boa-fé. O que é verdade, né? Isso em parte, né? Porque nós vemos aí já é muito crítico, né? Porque o cético, ele até pode estar aberto a se convencer. Agora o crítico não. Mesmo que ele veja, ele vai negar. Daí a diferenciação que Kardec fez aqui, né, do primeiro diálogo com o crítico, né, e logo em seguida o cético. E Kardec diz para o cético que se ele tiver a mediunidade e ele próprio verificar que através dele o fenômeno se produziu, não há por que ele não acreditar. Mas, repito, tem pessoas que mesmo vendo, eu conheço pessoas que têm mediunidade e se dizem ateus, porque eles preferem dar outro tipo de explicação aos fenômenos que ocorrem com eles, seja de alucinação, seja de coincidências, seja de algum efeito que eles não estão percebendo qual é a causa, mas jamais admitir que aquilo seja uma intervenção espiritual. Isto é uma realidade. Kardec continua dizendo ao visitante: somente aconselho-vos vivamente a não tentardes ensaio algum antes de acurado estudo. As comunicações de além-túmulo são cercadas de mais dificuldades do que se pensa. Elas não estão isentas de inconvenientes e mesmo de perigos para aqueles que não têm a necessária experiência. Então aí algo fundamental que nem todo mundo quer fazer, não é, Luiz? Que é estudar antes de praticar. Eu vejo até hoje médiuns até antigos, né? Pessoas que começaram a atuar mediunicamente numa época em que se valorizava pouco a questão do estudo. Não é que não tinha estudo, mas não se tinha essa ênfase. A pessoa acreditava que você tem mediunidade, vamos trabalhar. Se tem mediunidade é para trabalhar. E as pessoas começavam a trabalhar mediunicamente sem se preocuparem muito com a questão do estudo. Só que Kardec deixa claro que a mediunidade ela traz alguns riscos. E os médiuns que não têm o conhecimento do que estão fazendo ficam mais vulneráveis. O médium, a gente costuma dizer que o médium é uma esponja, certo? Que absorve
aquilo que lhe chega, e se ele não tiver a capacidade de manter um controle sobre aquilo que lhe chega, coitado, vai ser uma coisa muito complicada. Nós vemos surgirem, né, seja nas casas espíritas, seja em pessoas que chegam até nós buscando algum tipo de ajuda, nós vemos chegar pessoas que padecem, certo, por essas manifestações mediúnicas e por não conhecerem, quase que ficam totalmente perturbadas, porque perturba realmente. É uma coisa que passa a fugir do seu controle. E dependendo do tipo de comunicante ou de tipo de espírito manifestante, nós vemos essas perturbações em alto grau. Tanto que nós sabemos que existem muitas pessoas internadas em casas de insanidade mental, que na realidade são médiuns descontrolados. O próprio Dr. Bezerra de Menezes já dizia isso, ainda encarnado, quando publicou a obra A Loucura sob o Novo Prisma, de que grande parte das pessoas internadas em hospitais psiquiátricos eram, na realidade, médiuns desequilibrados, o que mostra o alerta de Allan Kardec, que é o nosso visitante, de que ele poderia, sim, perfeitamente tentar praticar, mas antes que ele estudasse. Mas a própria pergunta que é feita por ele demonstra isso que nós estamos falando aqui. Porque olha só a pergunta: o processo parece-me dos mais simples. Poderia eu mesmo experimentá-lo? Tá? Então é aquele negócio, você tem uma informação pequena que seja, e você já se acha em condições de fazer qualquer coisa com relação à mediunidade, quando não é assim. Porque aparentemente é simples, não é, Miranda? Você pega um lápis ou uma caneta, senta, concentra-se e vê o que vem. Só que Kardec diz, olha, não é bem assim não. Dá uma estudada antes, porque envolve outros aspectos que somente o estudo mais acurado poderá lhe preparar para tal tarefa. Ouvindo Kardec, ele acha que é muito simples, não é? Mas a teoria estava muito clara. Até porque Kardec ele estava resumindo, né? Estava resumindo para ele. Mas a prática é outra coisa. Dr. Bezerra tem uma frase em uma das suas mensagens que diz que mediunidade sem estudo é fábrica de loucos. Aí tem aquelas pessoas que dizem, não, essa é forte, hein? Mediunidade sem estudo é fábrica de loucos. Anotem aí, ouvinte. Então, aí tem pessoas que mas não pode, porque a mediunidade está na Terra de todos os tempos. Olha, mas ele está referindo-se àquela mediunidade onde o objetivo é a sobriedade com Jesus. Não é? Porque existem aquelas situações onde a mediunidade eclode de uma forma espontânea, por dentro desses rincões aí do Brasil, para atender realidades específicas, e a criatura não tem acesso, não sabe nem o que é mediunidade. Você vai encontrar em vários segmentos da sociedade, médios, que não têm nem noção do que é a doutrina espírita. Mas nós que estudamos a doutrina espírita temos que saber, quem chega na casa espírita, que é um hospital, escola, tem que receber o acolhimento, o atendimento, o passe, a fluidoterapia com a água, não é? Mas ouvir as palestras, ter uma boa atenção aos estudos, para depois, então, pensar em refletir nos exercícios de um laboratório mediúnico com a educação mediúnica. Fora disso, para nós é complicado. Então, que em alguns segmentos outros da sociedade a mediunidade seja tratada de forma diferenciada, faz parte daquele contexto lá que não nos cabe censurar, nem julgar, nem condenar. Mas se nós já estamos buscando ver a mediunidade, essa ferramenta de iluminação do espírito. Olha, a mediunidade é algo tão sublime que ela é a base do Consolador quando chega à Terra. Jesus nos promete que enviaria um outro Consolador. E esse Consolador, ele chega para nós através dessa ferramenta ímpar. Nós não fazemos ideia da potencialidade do espírito que somos. E a mediunidade é essa interação entre encarnado e desencarnado. Na vida de relação, lidar com qualquer pessoa não é fácil, é um desafio, porque ali é um espírito se manifestando com limitações, com sonhos, com dores e valores. Imagina numa relação mediúnica, onde o médium sem estudo, ele vai estar à mercê de espíritos que ele não tem ideia de quais são os objetivos. Eis aí um dos maiores escolhos da mediunidade que Kardec vai tratar em O Livro dos Médiuns, que é a obsessão. Agora, nós não podemos também esquecer de um aspecto, é que
a mediunidade, o exercício da mediunidade, não é exclusivamente de nossa competência. Nós temos, acima dessa coisa toda, a espiritualidade, certo? Que nos protege, nos orienta, certo? Muitas vezes até suspende esse exercício da mediunidade para preservar o médium, tá? Então nós temos, e isso também faz parte desse entendimento que nós devemos ter no tratamento da mediunidade, do exercício da mediunidade. Já vi médios chegarem preocupadíssimos e falarem: meu Deus, eu não sei o que está acontecendo com a minha mediunidade, eu não estou sentindo mais nada. Pois é. Muitas vezes até os espíritos buscando para preservá-la de alguma coisa. E a orientação confie, trabalhe e espere. Todos nós reencarnamos com alguma missão, vamos dizer. Alguma missão com M maiúsculo, outro médio, outro pequenininho, M pequenininho. Outro com missão de Miranda, né? MM. Missão de Miranda. Gostou? Deus seja louvado. Então, vocês não imaginam como é que está isso aqui. Vamos lá. Então, a espiritualidade, ela nos acompanha, certo? E nós sabemos que a mediunidade é uma prova, certo? Emmanuel fala isso claramente, certo? A mediunidade é uma prova, certo? E aquele que está no exercício da mediunidade, ele na realidade tem uma grande oportunidade de resgate de problemas passados, pretéritos, certo? Então, tudo isso nós somos acompanhados, porque alguns de nós conseguimos levar a bom termo, ou mais ou menos nos aproximarmos da proposta estabelecida antes de nós aqui estarmos. Outros vão falir nessa sua proposta, né? Então, a espiritualidade também nos acompanha e sabe qual é a nossa intenção, nosso esforço e o que nós precisamos para bem desempenharmos as tarefas que nós propusemos e, na maioria das vezes, participamos pelo entendimento da necessidade de nós crescermos e evoluirmos. Então, não vamos esquecer disso. Nós não estamos sós no deserto, né? Então, a espiritualidade está junto conosco. Aquele que cumpre com as suas obrigações de forma correta, no esforço sincero, com muita humildade, jamais vai estar desamparado, como a Luísa falou. Não há por que se preocupar. Agora, é evidente que se nós não buscarmos a orientação de Jesus do orar e vigiar, aí a gente pode ter problemas. Não, inclusive até pelo uso indevido da Exatamente. Mediunidade, né? Então, oração e vigilância. Dando continuidade aqui à resposta ao visitante, Allan Kardec vai dizer: as comunicações do além-túmulo são cercadas de mais dificuldades do que se pensa. Elas não estão isentas de inconvenientes e mesmo de perigos para os que não têm a necessária experiência. É o mesmo que aconteceria àquele que, sem saber química, tentasse fazer manipulações químicas. Correria o risco de queimar os dedos. Ou de explodir-se. Exatamente. Então, uma resposta aí sucinta de Allan Kardec, mas bastante clara. Ele começa dizendo para o visitante, o cético, que era sim plenamente possível que ele experimentasse, mas seria muito importante que ele buscasse o estudo. E aí o visitante faz uma nova pergunta: há algum sinal pelo qual se possa reconhecer a posse dessa aptidão? E Allan Kardec vai respondê-lo: até o presente, não se conhece um diagnóstico para a mediunidade. Todos os que julgamos descobrir são sem valor. Experimentar é o único meio de saber se a faculdade existe. E tem aqueles em que a faculdade mediúnica ela vai aparecer desde a infância, não é, Miranda? Sim. O próprio Chico, o Divaldo, Dona Ivone e tantos outros médicos que conhecemos, eles não tiveram que experimentar, eles foram experimentados, porque a faculdade mediúnica desde a infância já se manifestava neles. O desenvolvimento foi espontâneo. Exatamente. E aí o que fazer quando isso acontece, né? Algumas pessoas perguntam isso pra gente com frequência,
A gente até tem que voltar a esse tema num debate na Rio posteriormente, que é a mediunidade em crianças. O que fazer quando essa mediunidade ela eclode? Porque a criança não vai experimentar. Tu não vai levar uma criança para fazer uma experimentação mediúnica. E quando surge, o que fazer? Requer muito tato. A evangelização, né? A própria conduta da família, dos pais, para não sobrecitar essa criança e deixar também ela com o pezinho fora do chão. Porque às vezes a família fica tão encantada, tem aqueles que ficam preocupados. Mas quem tem noção de mediunidade entra naquela faixa do fenômeno simplesmente e sobrecita a criança. Ela se acha com o pezinho fora do chão. Então, em tudo, não é? Eu acho que a oração, a evangelização, é por isso que a família é importante para o espírito que reencarna, para a evolução do ser. No dia que a família humana estiver consciente da oficina de luz que é o lar, todas essas situações serão tratadas com a naturalidade daqueles que conhecem a presença de Deus em cada situação. Não pode fazer o mesmo que Eduardo Araújo. Né? Eu chego pro meu filho e falo assim, tu não lembra quem tu foi não, tu não lembra de nada, tu não vê nada. Ele, eu sou o Heitor e eu não vejo espírito nenhum, que eles são invisíveis. Eu falei, então tá bom. Médium pedra igual o pai. Que eu falo assim, poxa, tanta criança aí que vê, que lembra de alguma coisa. Aí eu falo assim, quem você foi? Ele falou, sei lá quem eu fui, sou Heitor. Bom, ainda bem que ele diz, eu não sei não quero saber. Viu? Eu doido para ver se tem alguma informação, alguma coisa, o cara não sabe de nada. Então não faça igual Eduardo Araújo, não segundo a orientação de Maria de Fátima Miranda. Vamos lá. Vamos nós. Kardec continua dizendo o seguinte, além disso, os médiuns são muito numerosos e é raríssimo quando não o sejamos, não se encontrar alguém em qualquer dos membros de nossa família ou nas pessoas que nos cercam, é verdade. O sexo, a idade e o temperamento são indiferentes. Eles aparecem entre os homens e mulheres, entre crianças, velhos, doentes e pessoas sadias. Se a mediunidade se traduzisse por um sinal exterior qualquer, isto implicaria a permanência da faculdade, ao passo que ela é essencialmente móvel e fugidia. Sua causa física está na assimilação mais ou menos fácil dos fluidos perispirituais do encarnado e do espírito desencarnado. Sua causa moral está na vontade do espírito que se comunica, quando isto lhe apraz, e não segundo a nossa vontade, de onde resulta, em primeiro lugar, que nem todos os espíritos podem comunicar-se indiferentemente por todos os médiuns. Segundo, que todo médium pode perder ou ver suspender-se a sua faculdade quando ele menos o esperar. E aí, Aloysio Guigino? Isso aqui dá pano para manga. Já. Porque ele começa dizendo aqui que a causa física da mediunidade está na possibilidade da assimilação mais ou menos fácil dos fluidos espirituais do encarnado e do espírito desencarnado. É aquilo que nós já falamos aqui, não é? Tem que haver uma simbiose fluídica, uma entrosagem fluídica. Bonito isso. É bonito, mas a mediunidade é linda, certo? Então, tem que haver esse casamento fluídico, vamos dizer, em uma linguagem mais simples, né? Um casamento fluídico entre o médium e o espírito comunicante. Sem isso, não vai funcionar essa comunicação. Um segundo ponto que é colocado aqui é que isto não ocorre segundo a nossa vontade, certo? Porque é aquilo que o Chico Lassou, no seu linguajar simples, dizia que o telefone toca de lá para cá e não daqui para lá. Pode ser a gente tentar discar chamando para o lado de lá, mas aí eles não atendem ou vai dar ocupado. Certo? Então, é aquela história, eles só vão, eles não estão à nossa disposição, mas eles estão prontos para trabalhar também através da utilização do médium. Certo? E aqui vem esses dois pontos que são ressaltados aqui. Nem todos os espíritos podem comunicar-se indiferentemente por todos os médios.
Isso é muito comum, a gente trazendo para o nosso dia a dia prático, nós buscarmos em algum lugar, em algum centro, em alguma atividade onde se exerça a mediunidade, um pedido, certo, para que o espírito tal ou tal que desencarnou, certo, possa trazer alguma mensagem. Não é assim que funciona, porque ou eles não estão preparados, ou quem está pedindo não está preparado para receber a mensagem que possa vir para ele. Então tem que haver toda essa supervisão da espiritualidade que nós lembramos aqui, né? A mediunidade não está feita apenas ao encarnado. Existem os desencarnados que estão na supervisão de todos esses fenômenos mediúnicos que nós conhecemos. Então, nem todos os espíritos podem comunicar-se. E, indiferentemente por todos os médios, tem que haver esse casamento fluídico e tem que estar, as partes, vamos chamar assim, têm que estar preparadas para aquilo que venha da espiritualidade. Senão, até por proteção do próprio encarnado, não vai ocorrer a comunicação. E o segundo ponto, que todo médium pode perder ou ver suspender a sua faculdade quando ele menos o esperar. Nós comentamos isso, né? Porque, na realidade, é até uma proteção, certo, para o médium que não consegue orientar a atividade mediúnica corretamente e devidamente. Até por uma proteção para que ele não se perca mais e mais e mais, essa mediunidade pode ser suspensa. Não quer dizer que seja definitiva, nem por quanto tempo, mas pode ser definitiva e pode ser por algum tempo, até que ele se prepare para um exercício, vamos dizer assim, com utilidade da mediunidade e não se endividando através da mediunidade. Mais uma vez, a gente lembra, a espiritualidade supervisiona todas essas atividades. Com certeza. Todos ficamos pensativos. Por isso que nós refletimos, sem querer endeusar o Chico, não é? Mas imagina alguém que passou toda uma vida lidando com o fenômeno mediúnico de uma forma a não escandalizar, a não humilhar, não ferir e não se desequilibrar, não é? Então nós vemos que não é algo que ele simplesmente quis ou desejou, mas ele foi preparado para isso em encarnações anteriores, antes de reencarnar e em todo o acompanhamento, de onde nós podemos depreender que, ao nosso caso, pela nossa inferioridade moral, se alguém quiser se sentir um pouco mais tranquilo em relação à mediunidade, busque na vida em sociedade se transformar numa pessoa melhor, num homem de bem, porque aí, através de uma conduta mais ajustada, de escolhas mais felizes e uma vigilância, vai contar com o amparo dos bons espíritos para minimizarem as situações que são próprias da nossa inferioridade. Nós lembramos, você fez a chamada aí, tudo aquilo que nós enfrentamos nesta vida física, quando nós estamos, isso são compromissos que nós assumimos na espiritualidade. E tem mais, nós nos preparamos para vencermos, certo? Ninguém reencarna para falir. Então nós, em todas essas dificuldades, no caso a mediunidade é uma prova, nós estamos preparados para vencer. Agora, o que nós vamos fazer ou não é outra história. Essa é outra história. E essa outra história a gente continua a contar no próximo programa, porque o de hoje já foi-se. Agradecendo aí aos amigos que nos acompanharam, você que está pelo seu radinho de pilha, você que está pelo YouTube. Semana que vem daremos continuidade com o estudo de o livro O que é o Espiritismo. Muita paz a todos. Até lá, se Deus quiser, e Ele há de querer. E laconicamente... Sim, muita paz. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra.
Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, César Augusto Lourenço Filho, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec, no período de 1858 e 1869. Boa noite, amigos. Aqui estamos mais uma vez para o nosso estudo conjunto, para a nossa caminhada pelas páginas da Revista Espírita. No programa anterior, nós iniciamos o estudo dos comentários de Kardec a respeito daquela sessão mediúnica na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, na qual dois médiuns, a senhora C e o senhor Vavasseur, deixaram o corpo parcialmente num fenômeno à época chamado de sonambulismo, e hoje nas hostes espíritas se chama de desdobramento, e no qual um dos médios, o senhor Vavasseur, se desligou muito do corpo, entrou no chamado estado de êxtase sonambúlico, e foi uma coisa que a outra médium, que a senhora C, mesmo em desdobramento, procurou controlá-lo e trazê-lo para uma ligação mais forte ao corpo. Também vimos no programa anterior que Kardec, ao comentar isso, faz um alerta muito grande que tem que se tomar muito cuidado, porque isso exige muito do médium, pode causar malefício ao médium. Tem que ser uma coisa que os fenômenos fiquem sob controle de quem dirige e, em especial, dos médiuns que têm essa mediunidade, que não podem se entregar totalmente, entrar em êxtase, porque aí a comunicação entre os encarnados e o encarnado, o que é quem está ali à frente da reunião, fica complicada, e, enfim, aqueles cuidados todos que se deve ter numa sessão espírita. Muita seriedade. No programa anterior também nós mencionamos os trabalhos que eram realizados há alguns anos atrás, e não sabemos se hoje continuam sendo realizados, provavelmente sim, no Hospital Espírita de Porto Alegre, no qual se realizam curas bastante interessantes, fenômenos bastante interessantes, através de médiuns de desdobramento. Como também mencionamos que essa mediunidade de desdobramento era uma das principais que a médium Ivone do Amaral Pereira possuía, e que justamente em desdobramento ela era levada pelo espírito Charles e por outros espíritos, como Leon Denis, para a pátria espiritual, e voltava e então escrevia livros, artigos, etc., com a assistência desses espíritos. Agora Kardec vai dar um outro exemplo, não da reunião lá na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, mas de um dos amigos dele. Vamos então ao texto de Kardec, na Revista Espírita de novembro de 1866, na matéria de título Sonambulismo Mediúnico Espontâneo. A propósito, um de nossos amigos nos oferece interessante tema de estudo. Outrora, tinham procurado magnetizá-lo, mas inutilmente. Desde algum tempo ele cai espontaneamente em sono magnético, sob a influência da mais leve causa. Basta que escreva algumas linhas mediunicamente, por vezes, uma simples conversação. Em seu sono tem percepções e ordem mais elevada.
fala com eloquência e aprofunda com lógica notável as mais sérias questões. Vê os espíritos perfeitamente, mas sua lucidez apresenta graus diversos, pelos quais passa sucessivamente. O mais ordinário, quer dizer, o mais comum, o parênteses foi nosso, é o de um semi-êxtase. Em certos momentos exalta-se e, se experimentar uma viva emoção, que é frequente, exclama com uma espécie de terror. E isso, muitas vezes, em meio à mais interessante conversa. Despertai-me imediatamente. O que seria imprudente não o fazer? Felizmente, indicou-nos o meio de o despertar instantaneamente e que consiste em soprar fortemente em sua fronte, pois os passes magnéticos produzem um efeito muito lento ou nulo. Então agora Kardec está trazendo a estudo essa experiência desse amigo dele, em que o desdobramento se dá espontaneamente, mas de uma maneira diferente do que aconteceu lá na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Ou seja, como foi explicado aqui, foi lido, esse médium às vezes iniciava uma psicografia e então com esse simples iniciar de uma psicografia se desencadeava o fenômeno do desdobramento. E aí ele via perfeitamente os espíritos, tinha lucidez de diversos graus, e Kardec, ao mencionar a forma que era mais constante em que esse fenômeno se dava com tal médium, ele chamou de semi-êxtase, no qual há ainda aquela exaltação do médium, mas não tão intensa. E, além disso, no que Kardec chamou de semi-êxtase, o médium não quer ir embora para o espaço com aquele espírito por causa das vibrações maravilhosas, não. Pelo contrário, ele se assusta, ele fica assim um tanto aterrorizado e pede às pessoas que o despertem. Então, é uma outra nuance desse fenômeno. E esse fenômeno tem que ter nuances muito grandes, porque é justamente uma ligação muito forte entre o mundo do corpóreo e o mundo espiritual, em que o médium sai parcialmente do corpo, mas tem uma interação forte, tanto com os encarnados que estão ali na sessão, quanto nos desencarnados com os quais ele, médium, está no espaço interagindo. Vamos comentar rapidamente sobre o que lemos há pouco, o finalzinho, em que Kardec fala que o próprio médium indicou, deve ter sido por orientação de algum espírito, que para despertá-lo com mais facilidade, soprasse na fronte dele, porque com o passe magnético ele custava voltar. Nós vamos apenas comentar que nos primórdios do Espiritismo havia uma prática de se dar o passe, o chamado passe, que é uma efusão de fluidos, de fluidos, melhor dizendo, uma efusão de fluidos do médium combinado com o espírito para beneficiar uma pessoa, e que isso era feito não através da imposição das mãos, mas através do sopro. Essa prática não existe mais na atualidade. Continuemos então pelas páginas da Revista Espírita de novembro de 1866, na matéria de título Sonambulismo Mediúnico Espontâneo, que numa linguagem de hoje diríamos desdobramento espontâneo. Então é Kardec agora comentando essa fenomenologia com o amigo dele, como nós vimos na leitura do parágrafo anterior. Então é Kardec falando.
Eis a explicação que nos foi dada sobre sua faculdade por um de nossos guias, com o concurso de outro médium. O Sr. T é entravado em espírito, em seu impulso, pela prova material que escolheu. O instrumento que ele faz mover, o seu corpo, no estado atual em que se encontra, não é bastante maleável para lhe permitir assimilar os conhecimentos necessários ou utilizar os que possui de modo próprio no estado de vigília. Quando está adormecido o corpo, deixando de ser um entrave, apenas se torna o porta-voz de seu próprio espírito ou daqueles com os quais está em relação. A fadiga material inerente às suas ocupações, a relativa ignorância em que sofre nesta encarnação, uma vez que não sabe em questões de ciência, senão o que a si próprio se revelou, tudo isto desaparece para dar lugar a uma lucidez de pensamento, a um alargamento de raciocínio, a uma eloquência excepcional, que são o fato do desenvolvimento anterior do espírito. Reparemos, queridos irmãos, nesses comentários importantíssimos de Kardec, que primeiro, ele explica que, pela orientação que foi dada pelos guias espirituais lá da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, através de um médium, ou psicográfico ou psicofônico, isso não foi esclarecido por Kardec. Esse médium que faz esse desdobramento dessa maneira, ele tem um corpo inerente a um tipo de vida em que ele fica a braços com provas, com expiações. Kardec fala isso de uma maneira muito sutil. Ou seja, o corpo é para o espírito um entrave. E geralmente o corpo é para nós espíritos reencarnados um entrave. Por quê? Porque ele limita a nossa capacidade de manifestação. Ele não permite que nós nos manifestemos na plenitude do nosso desenvolvimento espiritual, na nossa romagem cósmica. Quando nós reencarnamos, nós temos determinado progresso intelectual, por exemplo. E pode ser que, pelas nossas necessidades espirituais, a providência divina, em nome do amor e da misericórdia, tolhe essa nossa inteligência através de um cérebro que não lhe permite manifestação plena. Então, a nossa chamada bagagem espiritual, tudo que a gente evoluiu em termos intelectuais e em morais, não estão na plenitude. As intelectuais são restringidas, a morais não. O nosso desenvolvimento moral, nós estamos sempre com ele na plenitude, ou encarnado ou desencarnado. Então, o que acontece? Aquele cérebro não permite. Por isso é que há pessoas até que têm enorme dificuldade de se expressar, porque o seu cérebro é muito deficiente. É a necessidade do espírito na sua romagem evolutiva. Ora, num transe sonambúlico, num desdobramento, o que acontece? O espírito se separa parcialmente do corpo, se liberta parcialmente. E no desdobramento, ele se liberta bastante. E então, o que acontece? Ele retoma aquela bagagem intelectual que possuía, quer dizer, retoma a capacidade de manifestá-la. Então, o que acontece? Até no caso deste amigo de Kardec, como lemos há pouco, explicita. Ele readquire essa sua bagagem intelectual e se manifesta de uma maneira excepcional. Ele se manifesta com uma inteligência,
com uma desenvoltura, um conhecimento muito maior do que ele demonstra em estado de vigília. Por quê? Porque ele se liberta significativamente das peias do entrave que o corpo físico lhe estabelece. E continua Kardec pelas páginas da Revista Espírita de novembro de 1866, na matéria de título Sonambulismo Mediúnico Espontâneo. Devendo multiplicar-se estes fenômenos de sonambulismo mediúnico espontâneo, as instruções que precedem têm por objetivo guiar os grupos onde eles poderiam produzir-se, na observação dos fatos, e de os fazer compreender a necessidade de usar da mais absoluta prudência em semelhante caso. É preciso abster-se de maneira absoluta de os transformar em objeto de experimentação e de curiosidade. Os espíritas poderão aí colher grandes ensinamentos, próprios a esclarecer e a fortificar a sua fé, mas, repetimos, seriam sem proveitos para os incrédulos. Os fenômenos destinados a convencer esses últimos e que se podem produzir em plena luz são de outra ordem, e no número alguns terão lugar, e já se produzem pelo menos em aparência, fora do Espiritismo. Fora do Espiritismo. A palavra Espiritismo os horroriza. Não sendo pronunciada, será uma razão a mais para deles se ocuparem. Os espíritos são, pois, prudentes, quando por vezes trocam a etiqueta. Interessante, queridos irmãos. Kardec fala, então, sobre essa extrema prudência que se tem que ter com os fenômenos de sonambulismo. Fala que tem que se tomar muito cuidado para não permitir que isso aconteça em nome da curiosidade. Hoje, esses fenômenos são objeto de experimentação científica séria. As pessoas que se interessarem por isso devem procurar as entidades que dão um rumo científico às suas atividades. Agora, Kardec, mais uma vez, ele havia falado isso no início da matéria, ele fala que esses fenômenos não têm maior repercussão junto aos incrédulos, junto àqueles que fazem questão de não crer. Porque para eles há outros tipos de fenômenos que são mais eficazes a fim de eles despertarem para a realidade da pátria espiritual. Vamos dar um exemplo aqui. Aquelas mensagens que o Chico recebia de entes queridos, de pessoas que iam lá ou em Pedro Leopoldo, em Uberaba, naquela ânsia realmente de que um ente querido desencarnado voltasse e desse alguma mensagem, demonstrasse que estava vivo, que não havia desaparecido, sumido, voltado ao nada, né? Ou melhor dizendo, indo para o nada. Então, Chico recebia aquelas mensagens, não conhecia a pessoa não chegou lá totalmente incógnita, não falou com ninguém, e lá para as tantas um espírito se manifesta e demonstra de maneira inequívoca que é um filho, um espírito que foi na encarnação filho daquela pessoa e se manifesta e se identifica sem sombra de dúvida. Então é uma demonstração enorme, cabal da imortalidade, e é uma consolação enorme para aquela mãe
que ali está. Então, esse tipo de fenômeno é mais de convencer as pessoas a não a se tornarem espíritas, mas a se decidirem a estudar a doutrina espírita, a conhecer a doutrina espírita. Ninguém se torna espírita de repente porque recebeu uma mensagem de um filho desencarnado. Isso não existe. A pessoa que tem essa misericórdia, recebe essa misericórdia de Deus, ela o que precisa é entender da coisa, compreender em definitiva que aquilo é verdadeiramente a demonstração da imortalidade e que ela precisa estudar, então, aquela doutrina que trata com absoluta clareza e profundidade esse tema, a imortalidade da alma, que é o Espiritismo. Vamos ler mais um parágrafo. Na Revista Espírita de novembro de 1866, na matéria Sonambulismo Mediúnico Espontâneo, no texto de Kardec. Quanto à utilidade especial desta mediunidade, ela está na prova, de certo modo palpável, que fornece da independência do espírito por seu isolamento da matéria. Como dissemos, as manifestações deste gênero esclarecem e fortificam a fé. Põe-nos em contato mais direto com a vida espiritual. Qual é o espírita apático ou indeciso que ficaria indiferente em presença de fatos que lhe fazem, por assim dizer, tocar com o dedo a vida futura? Qual que poderia ainda duvidar da presença e da intervenção dos espíritos? Qual o coração bastante endurecido para não ficar comovido com o aspecto do futuro que se desdobra à sua frente e que Deus, em sua bondade, lhe permite entrever? Como dissemos há pouco, queridos irmãos, é a prova da imortalidade da alma. Da imortalidade da alma. O fenômeno mediúnico, mesmo aqueles mais grosseiros em que os espíritos derrubam coisas, jogam pedras, mesmo esses fenômenos, quando estudados com profundidade, com seriedade, a pessoa chega inevitavelmente à conclusão de que estão sendo produzidos não pelos encarnados, e sim pelos desencarnados, pelos espíritos desencarnados. Então são provas da imortalidade da alma. E vamos repetir, se há um local onde uma pessoa pode e deve estudar com profundidade a imortalidade da alma, é um centro espírita, é uma instituição espírita, é através das obras espíritas. O espiritismo é uma corrente de pensamento, é uma doutrina, é uma ciência de cunho moral que é especializadíssima em imortalidade da alma. Queridos irmãos, muita paz, muita alegria. Até a próxima semana, quando iremos iniciar matéria nova. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono
nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado na próxima segunda-feira, às 21 horas, nesta emissora.